que você pediu ainda não chegou nas tuas mãos, não é porque Deus te esqueceu, é porque às vezes se Ele te dá, você vai virar orgulhoso. Enquanto Deus não te abater, sim, não te fazer passar pela escola de Deus, Deus não pode te abençoar. Ninguém que passa pela escola de Deus permanece a mesma pessoa depois de passar na escola de Deus. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Hoje quero falar contigo sobre a escola de Deus. Sim, porque a escola de Deus é o caminho da formação de quem quer ser apto por Deus. Significa que toda vez que Deus levantar um homem para ser abençoado ou uma mulher para ser abençoada, Deus não abençoa aquele homem sem primeiro passar na escola de Deus. Aleluia! A escola de Deus, sim, é o lugar do ensino, aonde Deus molda o nosso caráter. Isto é, nascemos com mais comportamento, nascemos com um mau caráter, mas na escola de Deus, Deus remove o vinho antigo e nos coloca o vinho novo. Sim, assim como ele disse, ninguém coloca um remendo novo num pano velho. Significa que Deus mata completamente a nossa velhice, mata completamente o nosso estado anterior, sim, para nos dar um novo estado. Isso é, na escola de Deus, nem todo mundo que está a sofrer é porque está se atormentado por demônio. Às vezes está a ser treinado para uma nova posição. Na escola de Deus, nem todo mundo que está a passar dificuldade é porque Deus lhe esqueceu, não. Às vezes está a ser moldado para uma nova posição. Precisamos compreender sobre a escola de Deus para que nada nem ninguém nos tire o foco pensando que Deus nos abandonou. Quero dar um exemplo prático sobre um homem chamado Jó. Quem conhece Jó aqui? Todos nós conhecemos Jó. Jó foi um homem íntegro de Deus. Jó foi um homem que tinha todas as coisas, todos os bens. Era o homem mais rico da sua época. Até que um dia Satanás se levantou e se apresentou nos céus e disse para Deus: esse só te adora porque tem bens materiais. Esse só te adora porque a vida dele está boa. Se tiver mal a vida dele, eu te garanto que ele vai parar de te adorar. Mas Deus mostrou para ele que não é assim que funciona. Aleluia! Toda vez que Deus nos coloca na sua escola, é porque por detrás desse ensinamento ou da escola tem alguma coisa que Ele quer nos dar. Aleluia! Deus não oferta ou não dá alguma coisa para um homem desequilibrado com seus caráteres. Deus não dá alguma coisa para a mulher quando a mulher ainda não tem um caráter aprovado por Ele. Imagina você pegares uma faca e dando uma criança. Sim, você não consegue fazer isso porque sabes que a criança não sabe manusear a faca. O mesmo acontece na escola de Deus. Deus não nos dá quando nós não sabemos manusear aquilo que Ele quer nos dar. Porque muitos, por falta de passarem na escola de Deus, acabaram se desviando do caminho de Deus. Por falta de passarem na escola de Deus, foram abençoados e acabaram se desviando de onde? Do caminho de Deus. Aleluia! Significa que nem sempre que estamos a sofrer é porque Deus nos abandonou. Às vezes Deus está nos treinando para aprendermos a valorizar quando Ele nos dá. Eu não sei se alguém está aqui na igreja. Aleluia! Às vezes Deus te treina na dificuldade para que quando você chegar lá, você conseguir valorizar. Só compreende a situação do outro que um dia passou pela mesma situação. Só compreende a dificuldade do outro que um dia passou pela mesma dificuldade. Sim, Deus não nos abençoa sem antes moldar o nosso caráter. Deus não nos eleva numa posição grande sem antes alterar aquilo que pode nos fazer cair quando chegamos lá em cima. Aleluia, igreja. Você pode bater uma mão para esse Deus? Aleluia! Se calhar o que você pediu ainda não aconteceu, não é porque Deus te esqueceu, é porque Deus está transformando o teu caráter. Se calhar o que você pediu ainda não chegou nas tuas mãos, não é porque Deus te esqueceu, é porque às vezes se Ele te dá, você vai virar orgulhoso. Enquanto Deus não te abater, sim, não te fazer passar pela escola de Deus, Deus não pode te abençoar. Ninguém que passa pela escola de Deus permanece a mesma pessoa depois de passar na escola de Deus. Isto é, antes mesmo de Deus nos elevar numa posição, Ele tem que nos preparar para sabermos gerir aquela posição. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus, igreja. Não consigo ouvir duas palmas para Jesus. Aleluia! Olhamos para José do Egito. A Bíblia fala que Deus lhe apareceu e lhe disse que ele seria o governador. Seria grande entre todos e até entre os seus irmãos e seus pais. Mas o que aconteceu? Em vez dele ganhar a posição que Deus lhe mostrou no sonho, Deus lhe fez o quê? Permitiu que os seus irmãos lhe vendessem no Egito. Imagina alguém que Deus lhe mostrou que seria grande e Deus está permitindo que ele se torne escravo. Só valoriza quem está, ou seja, só valoriza a posição alta que um dia passou pela posição baixa. Se você analisares, pessoas que já nasceram numa família rica têm dificuldade de ser humildes.
Mas pessoas que conseguiram do pouco e chegaram até lá em cima, conseguem valorizar quem também está no pouco. A escola de Deus vem para nos trazer uma característica diferente. É aqui onde você vê a pessoa, quando não tinha carro, era humilde. Ganhou carro, permanece humilde. Não tinha casa, era humilde. Ganhou casa, permanece humilde. Sim, isso acontece quando nós passamos primeiro na escola de Deus. Antes de Deus nos elevar na posição alta, uma das coisas que acontece é passamos na escola da rejeição. Fala, escola da rejeição. Fala mais uma vez, escola da rejeição. A escola da rejeição é aqui onde todo mundo te desvaloriza. É aqui onde até pessoas próximas olham para ti como se você fosse uma pessoa qualquer. Sim, na escola da rejeição é aqui onde Jesus passa na Galileia, onde ele nasceu. Sim, passa lá em Belém e as pessoas não valorizam aquilo que ele carrega. Sim, por quê? Porque eles não conseguiam ver essa graça. Todo mundo que quer ser elevado por Deus, primeiramente passa na escola da rejeição. E quando passamos na escola da rejeição, irmão, a nossa vida está completamente transformada. Quando recebemos a bênção, não utilizamos para magoar os outros, utilizamos para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Você pode bater para esse Deus? Aplaude mais forte para esse Deus. Aleluia. Às vezes a situação que você está passando nesse momento não é para te matar. Às vezes a situação que você está passando nesse momento não é para te abandonar, ou Deus te abandonou, não. Às vezes é um treinamento de Deus, porque Ele quer te manter numa posição grande. Toda vez que Deus quiser levar alguém na grandeza, irmão, antes da grandeza antecede aquilo que é a rejeição. Antes da grandeza antecede a decepção. Antes da grandeza antecede a rejeição, a desmotivação. Mas quando permanecemos firmes, Deus utiliza a nossa vida como instrumento de resposta para a vida dos outros. Significa que Deus começa a te levar numa posição onde você se torna a resposta para os outros. Uau, ele é perfeito, eu quero ser como ele. Sim, para isso acontecer, primeiro você tem que passar na escola de Deus. Você pode bater uma mão para esse Deus? Para de se questionar, por que é só na minha vida que acontece assim? Para de pensar que você é uma pessoa amaldiçoada. Você se torna amaldiçoada quando você pensa que você é amaldiçoado. Eu não sou pobre, eu estou pobre por enquanto. É um treinamento de Deus para me levar na riqueza. Olha, nem sempre você jantar papa quer dizer que Deus vai te rejeitar, não. Às vezes está te treinando para você experimentar as coisas grandes, mesmo humilde. Nem sempre você não tem sapato é porque Deus te rejeitou, não. Às vezes Deus está te fazendo passar nessa situação para amanhã, quando você conseguir sapato, valorizar os outros que também não têm. Alguém pode bater palma para esse Deus? Nem sempre o que parece ser é. E nem sempre o que é parece ser. Vou repetir. Nem sempre o que parece ser é. E nem sempre o que é parece ser. Cuidado ao julgares algumas pessoas. Cuidado ao julgares algumas pessoas. Aleluia. Não foi Naamã. Quem foi Naamã? Naamã foi um soldado grande e ele tinha lepra, precisava de libertação. Não foi Naamã que se direcionou ao rei ou ao profeta Eliseu, não. Foi uma trabalhadora da casa dele que lhe disse: tem um homem de Deus lá. E através daquela trabalhadora, sim, a cura chegou para Naamã. Nem sempre o que parece ser é, e nem sempre o que é parece ser. Devemos ter cuidado ao julgarmos as pessoas. O fato da gente ficar assim nesse momento não quer dizer que ela é assim. O fato de você ver alguém numa posição ou numa situação agora não quer dizer que ela é assim. Pode significar que ela está passando na escola de Deus. E amanhã, quando chega lá, o testemunho é uma evidência. Cuidado ao rejeitar as pessoas por causa do que elas são agora, ou de conforme elas estão agora. Nós não sabemos quem está passando na escola de Deus. Olha, se as pessoas rejeitassem José, porque ele estava preso naquele momento, eles seriam desvalorizados por José quando José ia alcançar a posição. Aleluia. Você vê um José preso, mas na verdade ele não é preso, é um governador. Sim, olha, o estado que eu estou nesse momento não é o que eu sou. O que eu sou está para vir. Devemos ter cuidado ao julgarmos as pessoas. Só porque você está vendo que a irmã se calhar vem de chinela na igreja, quer dizer que ela é exatamente isso, não.
às vezes está passando um treinamento de Deus e o caminho é em frente. Lembre-se, muitos por não saberem isso se surpreenderam lá na frente. Jogou a irmã, jogou o irmão, e quando assustou, se tornaste isso? Sim. Nem sempre o que parece ser é, e nem sempre o que é parece ser. Nem todas as vezes as coisas vão acontecer conforme nós queremos, mas um dia chega o resultado tal conforme nós queremos. A escola de Deus é o lugar do treinamento, é o lugar onde Deus abate o nosso orgulho, é o lugar onde Deus abate a nossa soberba e nos torna aptos para experimentarmos aquilo que Ele tem para nós. Quando nós não sabemos passar na escola de Deus, passamos a reclamar. Irmão, temos dificuldade de ser aptos por Deus. Nem todo sofrimento significa que Satanás está te atormentar, não. Tem sofrimentos que vêm da parte de Deus para treinar o teu caráter. Aleluia. Tem dificuldades que vêm da parte de Deus para treinar o teu caráter. Amém ou não amém? Só quem já passou no pouco valoriza o muito. Quem já encontrou muito, sim, ele utiliza como se fosse uma coisa qualquer. Mas quando nós passamos no pouco, valorizamos o muito. Só quem já teve muita dificuldade para encontrar um parceiro sério, valoriza o parceiro que ele encontra. Só quem já teve muita dificuldade para encontrar uma parceira séria, valoriza a parceira que ele encontra. Nem sempre as coisas virão de um jeito fácil, mas às vezes Deus utiliza a dificuldade para nos manter numa posição diferente. Não sei se os irmãos podem bater palma para Jesus Cristo.